Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, Tiago Lima por aqui no canal Tiago Lima EBD. E nesta oportunidade, neste vídeo, nós vamos falar aqui um pouco a respeito da revista para o terceiro trimestre para a sala dos adultos. Então este vídeo é um vídeo onde nós vamos correr, todas as lições, falando aqui uma breve introdução, os capítulos ou tópicos que essa lição nos apresenta e, logicamente, a referência bíblica para nós podermos nos situar à próxima revista do terceiro trimestre de 2022. Então, se você está chegando por aqui agora, não me conhece, se inscreve no canal, deixa aí o like no vídeo, isso ajuda bastante esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá bom? E deixe também seu comentário, faça aí uma crítica, um comentário que possa também contribuir para este vídeo. E não deixe de compartilhar aí com os seus irmãos nos grupos. Então, meus irmãos, nós vamos falar a respeito da lição bíblica para a sala dos adultos, tá certo? Para o próximo trimestre, que tem por tema os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então, vou passar aqui não demoradamente, sem esboço, mas só para a gente uma breve apresentação, vamos dizer assim, que fica mais fácil. O pastor comentarista, dessa revista é o pastor José Gonçalves, mestre em teologia, escritor, articulista e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Tá certo? Muito bem, então vamos lá. Primeira lição para a revista dos adultos para o próximo terceiro trimestre de 2022. A primeira lição é as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Na verdade, bem próximo ao tema, essa primeira lição como uma apresentação, não só de uma lição específica, mas abordando aí, mostrando o que nós vamos estudar nesse trimestre. E eu quero até aproveitar para falar para você que talvez chegou no vídeo e não é desmerecer, mas não dá tanta importância para a escola dominical, eu convido a você a se esforçar em estar na sala da escola dominical, até mesmo assistir os vídeos aqui no YouTube, porque essa revista ela está muito interessante. Todos os temas, todas as lições, ela está realmente buscando mexer realmente com a gente, porque ela é atualíssima, Então vai falar assim de uns temas muito importantes, não só por curiosidade, não só por uma questão de vamos ver agora o que o professor fala, não, mas num sentido de realmente aprender e aprender de Deus, da palavra de Deus, e também aprender a não ser levado pelas sutilezas do inimigo. E às vezes até pessoas que infelizmente não frequentam a escola dominical já têm sido reféns, vítimas aí de sutilezas do inimigo. Então, muito interessante. Pronto. Lição de número 1, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O capítulo, o livro, o texto bíblico para essa lição vai ser 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Nesse trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a igreja, a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Os tópicos para essa lição serão a igreja sob ataque, a natureza do ataque, as esferas do ataque, a igreja protegida, tá certo? São 4 tópicos. Você veja que em muitas lições serão 4 tópicos, tanto a importância, o tamanho da importância que tem para essa lição, esse tema que está sendo abordado, que é muito importante para a vida cristã, para a vida da igreja. A lição de número 2 tem o tema a sutileza da banalização da graça. E o texto para essa lição está em Efésios, capítulo 2, do verso 4 ao verso 10. E uma introdução breve. Nessa lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que nós, nos últimos anos, os cristãos, têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. E até aos que têm interesse em aprender a doutrina da graça ou qualquer outra doutrina que a Bíblia possa nos mostrar, a escola dominical é uma excelente escola. Ela realmente não falha com alguns cursos até que tem por aí, que a pessoa paga e a escola dominical você tem o investimento somente da sua revistinha, que é bem baixo o custo do investimento e tem
uma lição muito boa, um material muito bom. Bom, então para a lição 2, os tópicos são 4 tópicos também. Compreendendo a graça no contexto bíblico, a graça no contexto da reforma, olha que interessante, e a graça no contexto contemporâneo. A lição de número 3, ela traz por tema a sutileza da imoralidade sexual. Os textos para essa revista serão 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 15 ao 20, e também Romanos, capítulo 1, do verso 26 ao 28. Nessa lição, abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Descaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Eu vou até dar uma olhadinha aqui na lição 3, que eu engasguei aqui numa palavra e me surgiu uma dúvida. Então, rapidamente, na introdução dessa lição, diz assim: nessa lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos, é a minha digitação que não saiu certa ali. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Tá certo? E os pontos, os capítulos para essa lição são a revolução sexual, as principais distorções da sexualidade sadia e o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Será que tá boa essa revista? Será que você concordaria em dizer que realmente o tema está interessante? Olha, vamos falar aqui a respeito da imoralidade sexual, da banalização da graça e as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, em 3 lições. A lição de número 4 tem por tema a sutileza da normalização do divórcio. Será que é um tema que nós precisamos abordar, estudar, falar, questionar o professor, colocar a sua dúvida, falar aquilo que você também entende, compreende a respeito do assunto em sala? Será que é interessante? Será que é bom? Será que vai compensar, valer a pena eu sair no domingo de manhã da minha casa, chegar na igreja e aprender realmente algo? Quero até colocar os professores que se despertem, estudem mais, leiam mais e realmente cheguem com algo afinado para o seu aluno, que com certeza ele está buscando essas informações. Então, a sutileza da normalização do divórcio, está ficando comum dentro da igreja, coisa que não é correta. O texto, Mateus, capítulo 19, do 1 ao 9. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, óbvio, tendo como resultado a anulação dos efeitos civis. Essa é a introdução da lição e os tópicos serão divórcio no contexto bíblico, a sutileza da normalização do divórcio, o divórcio e a prática pastoral. Interessantíssima a lição de número 4, já vale a pena toda a revista, só de número 4. A lição de número 5 vai falar a sutileza do materialismo e ateísmo, que leva com o seu texto base para essa lição, que está em Romanos capítulo 1, do 18 ao 23. Nessa lição vamos estudar o materialismo e ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda, conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Tá certo? Então por isso estudaremos o materialismo e o ateísmo e vamos compreender. Então, compreendendo o materialismo e o ateísmo é o primeiro tópico. O segundo, raízes do materialismo e ateísmo. Terceiro, pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas e respondendo o materialismo e ateísmo. Olha só que interessante e importante essas lições vão ser para a vida do crente. Lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Olha que tema tão atual, todos eles foram, até aqui a lição 6 também é, a sutileza das ideologias contrárias à família. Será que nós estamos em meio a tantas discussões políticas a respeito desse tema? Sim, estamos. É atual? Sim, é muito atual. Precisamos estudar? Sim, precisamos. Fica meu convite a todos vocês que estão vendo esse vídeo. Não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical. Ela é importante para a sua fé, olha só. Bom, e para essa lição, o texto base, Gênesis capítulo 2, do verso 18 ao 24, é o texto base para a nossa lição. Nessa lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Os tópicos serão 4 também, mais uma com 4. Todas elas têm sido, me parece que uma outra aqui que saiu 3. Família, projeto de Deus, fundamentos da família cristã, a sutileza da nova configuração familiar, princípios bíblicos para uma família sólida. Esses serão os tópicos para a lição 6. Na lição de número 7, leva por tema a sutileza da relativização da Bíblia,
relativização da Bíblia. O que é isso, né? Relativizar, né? Eu pego a Bíblia, eu leio a Bíblia a partir do ponto onde me interessa. Aquilo que aponta o meu pecado, o meu erro, aquilo que aponta algo que eu preciso fazer, né, para viver ali o milagre de Deus e tudo, eu não quero. Eu excluo e simplesmente trago à tona aquilo que é interessante de ser dito e que, na verdade, é aquilo que eu quero ouvir. Bom, texto base para essa lição, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17, e não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de descreditá-la, né? E até mesmo aboli-la da sociedade. Isso, você olhando para a história, você vai ver em muitos momentos exatamente isso acontecendo, né? Mas Deus é maior, o Senhor é todo-poderoso, não permitiu que esse livro, a sua palavra, se apagasse, com certeza. Mais uma lição com 4 tópicos: a Bíblia e o espírito dessa era, a Bíblia e o politicamente correto, a Bíblia e o outro evangelho, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, a infalível, inerrante, né, palavra de Deus, e com certeza a lição de número 7, essa coisa de relativizar a Bíblia, nós temos visto muito, né, nesses últimos tempos. Então, importante estarmos na escola dominical, na sala da escola dominical, estudado a lição, tá? A lição, a revista, ela não é para você simplesmente chegar lá e abrir lá. A revista é para você ler em casa, meditar, você, sua esposa, seus filhos, falar a respeito, né? E com certeza você vai aprender, você vai absorver mais ainda da revista, que tem oferecido um excelente material. Muito bem. Lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Tá certo? Escola Bíblica Dominical é uma prática, né? É uma prática assembleiana. É claro que outras igrejas também têm seu momento de lições bíblicas, mas aqui, né, é um canal voltado, sim, àqueles que têm como costume, são assembleianos, né? Então, a lição de número 8, excelente lição. Atos, capítulo 2, do 1 ao 4, e 1 aos Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 11. Então, nessa lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Contudo, nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. Olha que lição importante nós estamos presentes nessa aula. Os tópicos são o Pentecostes bíblico, o distintivo pentecostal da nossa igreja, mantendo a chama pentecostal acesa. Lição de número 9 tem por tema a sutileza do movimento dos desigrejados. Será que tem muito desigrejado por aí hoje? Eu acredito que tenha bastante, né? Depois agora dessa crise toda de pandemia, agora infelizmente ficaram muitos aí, mas Deus tem sempre um lugar para você estar. Deus tem sempre falado ao seu coração ao lugar que você deve estar, ao lugar que Ele quer que você esteja. Não há filho que fique sem estar na casa do Pai. Então é importante, você que me ouve, se porventura não está, né, assíduo como um membro em alguma igreja, seja, não perca tempo, tá certo? Que é importante para a sua vida, é espiritual isso. Bom, e o texto base para essa lição vai ser em Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao 25, e tem a introdução. Nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a nenhuma igreja. E os tópicos para essa lição serão visão e prática do movimento dos desigrejados. Daqui a pouco vão montar a igreja dos desigrejados, né? Na natureza da igreja neotestamentária, a importância e a necessidade da igreja. Esses são os 3 tópicos para essa lição. Lição de número 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Gênesis, capítulo 14, do verso 17 ao 20. Nessa lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Os muitos equívocos. Nossa, tá errado aqui. Eu vou voltar aqui na lição de número 10 para ler na revista, que aqui eu digitei errado. Vamos ver aqui, nessa lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que essa ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar,
deve ser observado que a mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Então, a sutileza contra a prática da mordomia cristã, tá certo? Os tópicos serão conhecendo o evangelho da barganha, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Na lição de número 11, tem por tema a sutileza das mídias sociais. Olha que revista excepcional, né? Excepcional essa revista, realmente muito boa, temas atuais, e não simplesmente por ser um tema atual qualquer, não, mas coisas que realmente precisam ser ditas, estudadas, e os crentes precisam, né? Nós precisamos compreender mais isso e estarmos sempre prontos para não sermos levados pelas sutilezas. Então, o texto base para essa lição está em Romanos, capítulo 12, do 1 ao 3, e depois também os versos 16 e 17. O mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa, não é verdade? Os tópicos para essa lição são os cristãos na era digital, os desafios de ser igreja na era digital, a igreja e os pecados virtuais, as mídias sociais e o ID de Jesus, tá certo? Então, é uma excelente aula. E a lição de número 12 está com o tema a sutileza da espiritualidade holística, né? Então, João, capítulo 12, do 4 ao 6, vai ser o texto base para essa lição. E nessa lição, veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou e ganha espaço na sociedade, fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, tá certo? Por isso que chama o holismo, religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais. E os tópicos para essa lição serão o fenômeno religioso, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, o fundamento da espiritualidade holística e a espiritualidade holística e a Bíblia. Esses serão os 4 capítulos, tópicos que nós vamos estudar nessa lição de número 12. E na lição de número 13, finalizando, resistindo às sutilezas de Satanás. Sempre, né, meus irmãos? Sempre. E aí tá lá, Tiago, capítulo 4, do verso 4 ao 10, é o texto base para essa lição. Observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para o qual foi formada. Os tópicos serão 4 também: comprometimento centrado em Cristo, comprometimento com as Escrituras, comprometidos com uma vida cheia do Espírito e comprometidos com a igreja local. Olha aí, muito bom. Então, essa foi a apresentação, né, lição por lição, da próxima revista da Sala dos Adultos para o terceiro trimestre de 2022. E eu espero que vocês então tenham gostado desse breve vídeo e que você possa compartilhar aí com os seus amigos, família, grupos, né? E não só isso, mas também ser aí um agente do reino de Deus, trabalhando em prol a escola bíblica dominical, né? Nós vemos que nossos cultos têm ficado, graças a Deus, com bastante irmãos, bastante pessoas frequentando já a igreja, né? Eu falo de onde eu congrego, e isso é uma bênção poder falar isso, ver isso, né? A nossa igreja, graças a Deus, tem crescido, tem sim muitas pessoas indo, mesmo depois desse período de pandemia, e por isso estamos felizes também, mas fale da escola dominical, compartilhe assuntos da escola dominical. Essa revista dos adultos está excelente, lições assim que realmente vai tirar muita dúvida da cabeça dos irmãos, que é necessário. A igreja, ela em alguns momentos sofre porque não conhece a palavra de Deus, então acaba realmente que entrando por caminhos difíceis, né? E não será diferente de aquela pessoa que tá para entrar num caminho difícil. Se ela conhecer a Bíblia, se ela entender, se ela estudar, se ela buscar aprender, ela com certeza não vai entrar, né? Vai ser mais difícil. E aí nós não teremos crente dando trabalho, mas sim crente trabalhando dentro da nossa igreja. Isso é muito bom, isso é bênção de Deus. Meus irmãos, então, finalizando aqui a apresentação da revista,
lições bíblicas para o terceiro trimestre, sala dos adultos. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E volto mais uma vez a pedir que você que não é inscrito, se inscreve, deixa o like e compartilhe, tá bom? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe.